Olá, si. Olá, meu nome é Alexandre Biela. Eu estou desenvolvendo um curta-metragem de animação chamado Amor e Migalhas. Eu vou apresentar um trecho do filme e falar um pouco de como está sendo essa produção até o momento. Inclusive, eu vou falar sobre algumas particularidades dessa área do cinema de animação e do trabalho durante a pandemia. Esse curta-metragem está sendo desenvolvido com apoio e incentivo de 2 editais, um da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e outro da CODENS, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Eu sou mineiro, nascido em Araxá e moro em Belo Horizonte há mais de 20 anos. Eu formei na UFMG, no curso de Belas Artes, com habilitação em Cinema de Animação, que hoje é o curso do CAAD, de Cinema de Animação e Artes Digitais. Depois de formado, eu desenvolvi 2 filmes, também através de editais de incentivo, que foi o Bom Tempo, em 2010, e o Antes que Seja Tarde, que eu terminei em 2012 e só fui lançar em 2015. Os 2 são filmes curtinhos, de 1 minuto cada, mas que puderam participar de alguns festivais no Brasil e no mundo e até ganhar alguns prêmios. Em 2011, o Bom Tempo ganhou um prêmio que foi muito importante para mim, o de melhor animação brasileira no Animamundi, que é um dos mais importantes festivais de animação do Brasil e da América Latina. E o filme foi premiado pelo Júri Popular tanto na edição do festival no Rio de Janeiro como em São Paulo. Esse prêmio foi um super incentivo para continuar com a ideia de investir em animação. Como esses filmes são curtinhos, eu queria aproveitar para apresentar eles, para quem ainda não conhece. Bom dia, começando mais uma bela manhã, está no ar o Jornal Atual. Mudanças climáticas surpreendem até os especialistas. Selecionamos dicas ótimas para você aproveitar o dia sem nenhuma gota de preocupação. Mas atenção, chuva fina seguida de chuva grossa, passando por temporal avassalador, começa a alagar todas as regiões da cidade, provocando a maior enchente dos últimos 10 minutos em todo o país. Se seus bens ainda não estavam arruinados, provavelmente estarão agora. Urgente, forte chuva de granizo chega com tudo e passa do nada. Acho melhor se prepararem para um frio de congelar, pinguim. Quem ainda não saiu de casa, aproveite para se agasalhar. Quem já saiu, é melhor dar meia volta, pois uma tempestade de neve fria e calculista está congelando toda a cidade. Não se via tanta neve assim desde o verão passado. Por falar em verão, não deixem de aproveitar aquele solzinho gostoso depois da nevasca. E chega às lojas o filtro solar fator 5000, com proteção UVA a UVZ que promete prevenir contra queimaduras de até 10º grau. Isso se o mau tempo não voltar. São 7 horas da manhã e vamos agora às próximas previsões com o nosso especialista no assunto, Serafim Bom Tempo. Bom dia! Desde que eu me formei, o meu foco foi de trabalhar com ilustrações para livro didático, um trabalho sempre muito árduo e extenuante. Em 2015, aproveitando o embalo do lançamento do Antes que Seja Tarde, eu fiquei empolgado com a ideia de fazer um novo filme, mas os editais de incentivo para a produção de animações estavam escassos, e os poucos que eram lançados estavam vindo com umas regras muito estranhas. Ainda assim, eu achei que eu devia deixar uma ideia preparada para quando surgisse o edital com uma condição melhor. E essa ideia que eu tive para um curta, a que eu mais gostei, foi de escrever uma história de amor. Eu queria falar do amor eterno, do amor de ficar velhinho junto com alguém.
E nesse processo de elaboração, um dos primeiros questionamentos que eu fiz foi: e quando esse amor acaba? E como seria a história de um velhinho que perdeu seu grande amor? A partir daí foi nascendo a ideia do Amor em Migalhas. Em 2017, começaram a aparecer alguns novos editais, aqui em Minas pela Codenge. Mas esses editais não eram para curta-metragem. Eles tinham foco para a produção de séries e de longa-metragem. Mesmo assim, eu resolvi participar e acabei escrevendo e aprovando uma minissérie com uma outra história chamada Acorde. A proposta era bem interessante, de criar vários episódios curtos, de 2 minutos, que depois eu podia juntar e também exibir como média-metragem de 20 minutos. Só que de lá pra cá aconteceu um monte de coisa. Com essa aprovação, eu sonhei que eu ia poder ficar por conta de trabalhar com animação. Eu não contava que ia ser um desafio muito maior do que eu imaginava. Avançando um pouco no tempo, recentemente eu precisei desistir de produzir essa série por causa da demora na transferência dos recursos. Ou seja, de 2017 até agora, em 2021, não havia perspectiva de receber os recursos desse edital, e também por conta de toda uma insegurança jurídica e uma falta de diálogo, compreensão e empatia em torno do edital e das condições para a prestação de contas. E muito disso fruto da tensão em torno de toda uma agenda de desmonte do audiovisual, com clara tentativa de sequestro desses recursos. Sem contar que a gente está vivendo o caos de uma pandemia, que complica tudo ainda mais. Ainda bem que agora a gente tem alguma perspectiva de vacinação, mas ainda sem previsão de quando tudo isso vai ficar resolvido. Em frente. Em 2018 apareceu um edital também da Codenge com uma categoria específica para curta-metragem e com transferência direta de recursos. Eu, pensando em aproveitar a oportunidade que aparecesse, mesmo já tendo aprovado um projeto, resolvi inscrever o Amor em Migalhas. Ao longo do ano eu fiquei sabendo também do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E como eu estava ansioso para desenvolver o filme, eu resolvi arriscar e fazer mais essa inscrição. No final de 2018, eu recebi a feliz notícia da aprovação pelo edital da Codenge e pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Tem muita história sobre como está sendo desenvolver esse curta, inclusive porque o trabalho envolvido é gigantesco, mas antes eu queria apresentar um trecho dele para vocês. Eu só preciso fazer algumas observações sobre essa versão que vocês vão assistir. Como o filme ainda está sendo desenvolvido, essa ainda é uma versão em preto e branco, com desenho e linha com várias marcações, inclusive de diversas anotações que são do processo de animação. É isso, com vocês o trecho do Amor em Migalhas. Depois eu volto para conversar mais a respeito.
Esse trecho faz uma apresentação dos personagens e do conflito que vai direcionar a narrativa. O filme vai ter em torno de 8 minutos de duração, e quem quiser saber mais do desenrolar dessa história pode me acompanhar nas redes sociais, porque eu vou continuar compartilhando mais a produção até o lançamento da versão final do filme. Como esse é só um pedaço do curto, eu queria explicar um pouco o contexto dessa história. O personagem principal é o Antônio, que é um velhinho mal-humorado e antissocial. Ele vive um luto por ter perdido sua esposa. Na foto que ele tira do bolso, a gente vê uma cena dele e da esposa felizes num banco de praça, cercado de passarinhos. E o contraste que eu faço com esse passado é justamente mostrando ele mal-humorado, triste, sozinho e irritado com os passarinhos que ficam em torno dele. Os passarinhos reconhecem Antônio, por isso eles começam a seguir ele. Esses passarinhos vão estar presentes ao longo de todo o filme, e são eles que ajudam a amarrar a história. Como vocês viram, Antônio conhece Ana por acaso. Ana, que é a outra personagem principal do filme. Eu até exagero que seria trombar com alguém de forma inesperada. Ela também vive um luto, e isso eu mostro melhor nas outras partes do filme. Quando Antônio destrói o buquê de Ana, ele deixa de ficar autocentrado e passa a se preocupar em consertar o estrago que ele fez. É desse encontro que vão acontecendo as transformações desses dois personagens, e a superação de tristeza que estavam tomando conta. Na defesa do projeto para os editais, eu argumentei que o objetivo desse curta era de dar protagonismo para a terceira idade e tratar do tema do luto, da velhice e da solidão, mas trazendo uma bonita mensagem de amor, de esperança e de empatia. Só uma curiosidade, quando eu comecei a bolar essa história, em 2015, os personagens se chamavam Ernesto e Diná, que eu acabei rebatizando para Antônio e Ana em homenagem aos meus avós. Eu queria aproveitar também para falar e mostrar um pouco da complexidade que é produzir uma animação. Até porque eu acho que é conhecendo o que acontece nos bastidores é que é possível valorizar o trabalho e os profissionais que estão envolvidos nesse tipo de produção. Como a gente tem acesso a muito conteúdo, parece que tudo é feito de forma muito fácil e rápida. Pelo contrário, são muitas horas de trabalho e esse é um trabalho altamente especializado, que precisa ter muitos profissionais envolvidos, com muita experiência e com acesso a ferramentas adequadas, de alta qualidade e de custo elevado. O processo de produção, tanto para um filme da Pixar como para um curta-metragem autoral, é muito parecido. Você precisa desenvolver uma história através de um roteiro, depois visualizar ela em forma de storyboard, criar os conceitos visuais que vão definir a estética do filme, desenvolver a visualidade dos personagens de maneira apropriada para serem animados e por aí vai. Animação na técnica escolhida para o filme, cor, tratamento diverso, cenário, som, edição, e também tem todo um trabalho de produção para organização e para dar um bom andamento ao projeto. E no caso dos editais, tudo tem que estar de acordo com normas e regulamentos que nem sempre são adequados ou claros para poder ser feita uma prestação de contas no final da produção. Esse filme está sendo feito em animação tradigital, que é a versão digital da animação tradicional 2D clássica, quadro a quadro, feita no papel. Essas imagens que eu estou mostrando são uma parte do material que foi desenvolvido por Amorim Migalhas, da pesquisa que foi feita a partir de fotos e outras referências, os estudos para entender a estética que eu queria para o filme, o desenvolvimento dos personagens, a elaboração dos conceitos, dos cenários, layout, storyboards e assim por diante. E o filme não é feito só de criação artística, é preciso planejamento, organização e muitas horas fazendo planilhas e conferindo papelada, para que a documentação do projeto esteja em dia e ninguém precise perder ainda mais os cabelos. Ou seja, fazer um projeto de animação não é coisa simples, ainda mais em condições que não são ideais, de prazos apertados e poucos recursos, fora 1000 outras questões que essa área enfrenta. Por exemplo, eu sei que esse é um assunto mais específico, mas só para vocês terem uma ideia, quando uma das profissionais que trabalhou comigo foi fazer o cadastro na prefeitura, como autônoma, seguindo corretamente o código de desenhista de desenho animado, de acordo com a classificação brasileira de ocupações, ela saiu com uma ficha impressa como tatuadora, com o mesmo código que deveria ter uma outra correspondência que o CBO define. E isso na hora de prestação de contas é um piscar para dar problema. Como a gente não tem uma regulamentação, incentivo e valorização adequado, a gente passa por esses perrengues e vai seguindo aos trancos e barrancos, sempre lutando para melhorar as condições para que essa área continue existindo. Um outro ponto que eu queria falar é sobre o processo de escrita e desenvolvimento da história e da narrativa do filme. Depois que eu decidi falar sobre um velhinho que perdeu sua esposa, a primeira imagem que me veio à cabeça foi de um velhinho sentado em um banco de uma praça de um parque. Naturalmente, eu pensei nele sozinho alimentando os pássaros. Super clichê. Essa é uma foto que a minha enteada tirou em uma ida à Praça da Liberdade. E quando ela foi me mostrar a foto, ela disse que lembrou muito da ideia desse meu curta, que eu já tinha contado para ela. Eu tenho percebido que eu gosto de partir desse conceito que é um lugar comum,
porque ele já traz uma carga de conteúdo e pode facilitar uma identificação mais imediata com o público. Foi assim com um Bom Tempo. E aprofundando esse clichê, esse símbolo no caso, com a minha visão de mundo criativa e artística, e com muito trabalho e muita colaboração, é que eu pude tornar essas histórias originais e interessantes. Curioso que quando eu fui colocar a ideia do Amor em Migalhas no papel, o primeiro rabisco que eu fiz foi de um velhinho fugindo zangado de um bando de pássaros. Isso porque eu achei que essa já seria uma representação mais característica dessa história que eu queria desenvolver. Depois, em uma sentada, eu fui anotando todo o desenrolar do que eu achava que seria a história e o ritmo do filme. Com essas anotações, eu formatei um primeiro roteiro e fiz um primeiro storyboard, que foi o que eu usei para fazer as inscrições nos editais. Quando eu comecei a desenvolver para valer o projeto pelos editais, no final de 2018, eu preguei esse storyboard na parede aqui do estúdio para ter uma visão panorâmica da história e me inspirar. Essa primeira versão ficava bem ao lado do meu computador, então toda vez que eu levantava para fazer qualquer coisa, eu gastava um tempo olhando para esse painel. Foi aí que eu comecei a questionar esse conceito que eu tinha escrito e desenhado. Eu fui descobrindo um processo muito rico de análise e de crítica para ir aprimorando o filme. Eu fui fazendo uma série de perguntas para cada painel desenhado, para saber se eu tinha as melhores respostas, melhores soluções e se elas estavam bem representadas visualmente e em forma de narrativa. Desse processo, eu acabei reescrevendo o roteiro do filme, que antes tinha 4 páginas e passou a ter 9. E o storyboard, já com a ajuda da equipe que eu contratei, continuou a ser desenvolvido e passou de 90 quadros para mais de 300. E assim esse processo continuou por mais de 5 meses, até eu poder fechar uma versão final da narrativa do filme. Era muito importante também encontrar a versão mais curta e sintética possível, até porque os recursos para desenvolvimento do filme não são muitos, e as condições de produção não têm muito espaço para erro. Ainda assim, erros acontecem e fazem parte do processo normal de desenvolvimento, e com Migalhas não foi diferente. De qualquer maneira, é melhor economizar esforços e ser o mais preciso possível na produção. Por isso que em animação a pré-produção é tão importante. Pensar em um filme não é ter uma ideia e pronto. Quando a ideia está na cabeça, parece que está tudo resolvido, mas só é assim porque ela está segura e confortável em um plano escondido de críticas. Quando você coloca essa ideia no papel e ela vira algo concreto, ela fica exposta e pode ser confrontada. E é aí que os problemas e falhas do que antes era só uma ideia vaga começam a aparecer e o trabalho começa de verdade. Boas críticas fazem muito bem ao processo de produção. Eu gosto muito de como o filme está ficando, e está sendo muito bom desenvolver ele enquanto autor, porque eu tenho um tempo meu de produção, de amadurecimento, de pensar na visualidade, até porque eu não tenho um estilo próprio, bem definido de escrita ou de desenho, e eu preciso passar por esse processo de construção e elaboração para saber o que melhor se adequa à produção. Mas acho que é isso que dá toda uma característica própria para o meu trabalho. E nesse processo de fazer e de questionar é que está sendo possível evoluir, em todos os aspectos técnicos e artísticos para esse filme. Eu sempre trabalhei nesse esquema de home office, trabalhando à distância para algumas empresas, principalmente em São Paulo e em Curitiba. E no final de 2018 surgiu uma oportunidade para eu vir para uma sala comercial, e eu pude montar minimamente o que eu queria que fosse um estúdio, para realizar os projetos que estavam aprovados nos editais e continuar trabalhando com ilustração e animação. Já no começo de 2019, eu montei uma pequena equipe para trabalhar parcialmente comigo no Migalhas. Eu tinha algumas conversas e fazia uma parte das reuniões no estúdio, mas já estava usando a internet, o Skype e a transferência de arquivos em nuvem, para evitar deslocamentos desnecessários e para agilizar as conversas. E cada um desenvolvia a sua parte de trabalho em casa. Em 2020, quando acabou parte dos recursos e começou a pandemia, eu passei a trabalhar sozinho no projeto, também por contingenciamento, por não saber como os editais seriam tratados durante essa fase que a gente está vivendo. Se for comparar antes e durante a pandemia, a rotina do projeto não mudou muito. Como é muito grande o volume de trabalho que precisa ser realizado, eu acordo, venho para o estúdio e fico até por volta de meia-noite, fazendo 10, 12 até 14 horas de trabalho de segunda a segunda em função do projeto. A diferença para agora é que eu passei a almoçar em casa, preparando meu almoço, comendo muita batata e peixe, subindo e descendo muitas escadas para evitar o elevador, e eu fico tenso toda vez que eu esbarro com alguém da porta de casa até a porta do estúdio. Com a pandemia, aumenta ainda mais a sensação de ansiedade, de angústia e de aprisionamento. O estúdio é muito simples e ainda improvisado, mas eu tenho a estrutura que preciso para desenvolver o projeto. Eu queria ter evoluído esse investimento, só que não deu certo. De qualquer maneira, enquanto eu posso, é um privilégio ter um espaço assim, onde eu posso trabalhar concentrado e tenho muita liberdade para ouvir uma música, uma série, um podcast, quando eu estou num processo mais automático de produção. E até tomar uma cerveja para poder relaxar e aliviar um pouco as tensões. Como eu falei, esse processo de produção exige um trabalho muito intenso e desgastante. Imagino que com o tempo pode ser que fique mais fácil. É difícil explicar para quem não é da área o tempo que você precisa para desenvolver um trabalho assim, porque parece um tempo que não é compatível com o ritmo que a vida impõe, sempre muito acelerado. Mas é esse tempo que garante a qualidade e o zelo de uma produção, ainda mais em um filme autoral que tem características próprias.
Se não for assim, fica difícil alcançar o potencial da obra e fazer ela voar alto. Foi muito importante as conversas que eu tive ao longo do filme sobre produção, linguagem, técnicas e processos. Mesmo em uma produção pequena, a animação se faz em conjunto com mais pessoas, seja presencialmente ou à distância. Primeiro, pela complexidade e volume de trabalho, mas também para se ter esses diferentes pontos de vista. Queria terminar agradecendo a equipe que trabalhou e contribuiu bastante com a produção até aqui. O Gabriel, o Carlos, a Tatiana, a Adriane, a Alice e a Malu. E agradecer meus pais e meus amigos pelo importante suporte e apoio durante essa fase de produção e de pandemia. Apesar de toda a complexidade e complicação, quem está na área é porque é apaixonado pelo que faz, pelo fazer, pelas narrativas e histórias que são possíveis criar e contar, através de filmes ou imagens. E isso alivia um pouco o peso que é trabalhar na área e o peso desse momento de crise. Cultura é importante para podermos nos enxergar e nos questionar, para podermos amadurecer e evoluir. Foi um prazer poder compartilhar um pouco dessa produção e eu espero que vocês possam acompanhar o restante do desenvolvimento desse projeto. Quem tiver interesse é só me seguir no meu Instagram e eu também vou deixar meu e-mail caso alguém queira entrar em contato. Eu espero poder fechar esse filme o quanto antes para compartilhar ele com vocês. Um abraço.